Fala, galera. Meu filho foi diagnosticado com autismo e eu preciso de aba, eu preciso de AT e mais nada. Assim me disseram. Vejam, antes de responder esse questionamento, eu quero falar e lembrar a vocês algumas coisas. Primeiro, eu sou analista do comportamento, tenho 2 pós-graduações na área. Sou casado com uma analista do comportamento que cursou mestrado em ciências do comportamento, tem certificações internacionais em análise do comportamento. Eu tenho um filho autista que recebe intervenção ABA desde 2014, desde o diagnóstico. E de fato a análise do comportamento fez diferença na vida dele, faz diferença na vida dele, faz diferença em nossas vidas, inclusive na do Benício, que não é autista. Inclusive nas nossas vidas empresariais, nas nossas vidas cotidianas, em diversos outros contextos, haja vista que a análise do comportamento faz coisas, transforma, muda a nossa cabeça, é magnífica. E o mais importante de tudo, eu tenho uma empresa que vende cursos de análise do comportamento. Então, nada seria mais conveniente do que eu dizer que somente a análise do comportamento vai resolver sua vida. Mas isso não é verdade, tá? Cada caso é um caso. Muitas crianças autistas vão precisar de, além da análise do comportamento, de terapias sensoriais feitas por psicomotricistas, terapeutas ocupacionais e ou fisioterapeutas, conforme o contexto. Muitas crianças autistas vão precisar e precisam, como nós, para o resto da vida, de atividades físicas. Isso tem que estar incorporado nas estimulações da sua criança. Muitas crianças autistas podem ter algumas terapias, intervenções diferenciadas para quebrar a rotina dessa criança, para ajudar na socialização, para mudar o ambiente, como uma ecoterapia, uma musicoterapia. Não que não possa ter análise do comportamento na sessão de musicoterapia, de ecoterapia, da atividade física, motora. Pode, mas não precisa ser a terapia ABA raiz, tá? Muitas dessas crianças vão precisar de terapia fonoaudiológica convencional. Algumas crianças, à medida que forem crescendo, vão precisar de terapias psicológicas mais convencionais para uma questão de ansiedade e depressão, ou até mesmo utilizar a análise do comportamento com uma outra pegada, como por exemplo por meio da terapia de aceitação e compromisso, que para muitos é a análise do comportamento, para outros não, mas isso não vem ao caso nesse vídeo. Enfim, o que eu quero deixar claro para vocês é que conversem com o médico, conversem com os terapeutas, reflitam. Às vezes sua criança precisa só de análise do comportamento. Um terapeuta ABA supervisionando uma AT e essa AT mandando ver em casa no contraturno e na escola, ou 2 ATs. Ou às vezes não. Ou às vezes, mesmo que a sua criança precise muito disso, é interessante por outros motivos, além dos quais eu já mencionei aqui, que ela tenha outras atividades. Bem como pode ter muita análise do comportamento no ambiente escolar, associada com algum trabalho de psicopedagogo, dos educadores. Enfim, agora é claro, as terapias ABA devidamente feitas, com coleta de dados, controle desses dados, dados bem contextualizados, coleta bem feita, com boas avaliações iniciais e periódicas, de fato, em linhas gerais, é a melhor. Mas não é a única abordagem, não é a única terapia que a maioria das pessoas com autismo precisam, como muitas pessoas da área falam por engano ou de má fé, porque querem vender seus cursos ou porque querem ser hipervalorizados e somente eles terem essa carga horária pesada, seja com supervisão, ou por meio dos seus ATs, ou por meio de terapias. Então, cada caso é um caso. A análise do comportamento é potente, é uma arma poderosa, em linhas gerais é a mais eficiente? É. Mas isso não quer dizer que outras não possam contribuir, que outras não possam ser associadas e, a depender do contexto, que outras não possam ser até mais importantes do que a análise do comportamento. E que também a análise do comportamento não possa estar inseridas nas outras terapias e atividades, inclusive escolares. Então fiquem atentos, leiam, se informem, conversem com os médicos, tá joia? Um abraço!